Oi gente, eu sou a Bianca Comparato, atriz, sou a Michelle do 3%. Participei dessa primeira série original brasileira, que me dá muito orgulho. E eu tô aqui na minha lista Netflix. Eu divido a minha conta da Netflix com a minha mãe, minha irmã e com a Célia, que trabalha na casa da minha mãe. O nosso avatar fui eu que montei, de todo mundo. E é o elenco da rainha, então minha mãe faz a rainha, eu botei ela com a rainha mais velha, e eu de Claire Foy, rainha jovem, e a irmã da rainha, minha irmã, e a Célia a gente botou um desenho animado que ela adora, um daqueles que a Netflix já tem, que é tipo, não é nenhum personagem, mas é só um quadradinho assim, que a gente achou fofo. É isso. Eu tive muita dificuldade pra selecionar aqui, mas ó, o primeiro título que eu indico é o Dark. Uma série alemã que é uma mistura de ficção científica com mistério e com viagem no tempo. O ontem, o hoje e o amanhã não se sucedem, mas estão conectados em um círculo infinito. Mistura física quântica, um monte de assunto que me interessa muito. É uma trilogia, então tem a primeira, a segunda e a terceira temporada. Já tá na Netflix, assistam tudo de uma vez, vocês vão ficar muito intrigados. E leiam as teorias na internet também, que eu indico muito. Outra série que eu não perco, eu sempre assisto na Netflix, é o Rainha do Sul, que é protagonizado pela Alice Braga, que é minha namorada. Eu pensava, esse cara deve me amar muito. Vai, Teresa, diz alguma coisa. Eu tenho muito orgulho, acho uma super série. É sobre a rainha do tráfico, uma mulher que entra no tráfico sem querer, que ela namora um traficante, e aí a história vai acontecendo e ela vira uma poderosa do tráfico aqui nos Estados Unidos. Essa é a versão americana, tem a versão mexicana também, e eu indico muito. Eu já fui pobre. Eu já fui rica. Ser rica é melhor. Acredite. Como vocês puderam ver, o Pingo já não tá mais aqui, não aguentou ouvir minha lista inteira, mas fiquem comigo porque eu vou dar uma dica agora que tá escondida na Netflix, que é o filme Joias Brutas. Não sei se vocês já viram, é do Adam Sandler. Ele protagoniza e produz o filme, dirigido pelos irmãos Safdie, que são dois irmãos geniais. Eles têm outros filmes também na Netflix, Bom Comportamento, também vale a pena olhar. E eu adoro esse filme porque se passa num submundo da aposta e o Adam Sandler tá brilhante. Ele é engraçado, como sempre, mas ele tá mais profundo. Você precisa me escutar com atenção. Eu aluguei um helicóptero pra você, tá? Você vai aterrissar no topo do Mohegan Sun. Ele vive nesse submundo, é uma grande interpretação dele, um grande trabalho. E eu sou fã desses diretores, eu acho eles brilhantes, são jovens e criativos, então não percam esse filme. Outra série também que tem um tema denso, mas vale muito a pena a gente assistir, chamado Estado Zero, que é sobre o problema de imigração que o mundo tá passando. É uma série baseada em fatos reais, produzida na Austrália. E quem também tá dentro do elenco e faz parte da produção da série é a Cate Blanchett, que é uma atriz que eu sou muito fã. Não vou falar o personagem dela, vale a pena vocês terem essa surpresa ao assistir a série. Mas o tema é de uma australiana que vai parar num centro para imigrantes que estão sem lugar. E é muito interessante, eu fiquei muito emocionada, tocada com a história dessas pessoas que estão sem lugar, sem país. O mundo precisa saber o que eles estão fazendo com a gente. Logo vão saber. E também tem uma dica legal, que a abertura da série tem uma voz que vocês vão achar muito familiar, porque é a Cate Blanchett que canta no início. Então eu achei isso super legal também, e é muito bom ver uma série original de outro país, como a Austrália, produzido por uma grande atriz, que é a Cate Blanchett. A Netflix fez um projeto muito legal, produzido pelo Pablo Larraín, que também eu acho um grande diretor latino-americano, chamado Feito em Casa. Olha! Então são vários filmes. Tem a Kristen Stewart dirigindo que fez o Crepúsculo, que tem vários filmes incríveis também. Tem muitos, mas tem um que eu adoro também, que é a Meg Gyllenhaal dirigiu, que é muito legal porque ela tá tipo numa fazenda, mas é uma coisa meio sci-fi. É uma ficção científica produzida com muito pouco. Ela, o marido e os filhos são a equipe. Esses filmes me emocionaram muito, porque são filmes muito pessoais, caseiros,
mas com uma qualidade, um impacto assim emocional muito grande. Vale a pena ir assistindo aos poucos assim e apreciar esses grandes artistas que se juntaram para fazer esses pequenos filmes. Uma série também que acabou de estrear, novíssima e muito, muito legal, chamada Boca a Boca, uma série produzida aqui no Brasil também. E o tema, estranhamente, tem muita relação com o que a gente está vivendo agora durante a pandemia, porque é sobre uma doença que é transmitida pela saliva. Então, jovens que se beijam e estão juntos, de repente, não podem mais fazer isso porque está acontecendo essa doença misteriosa. Levaram ela, Fran, para uma ala de isolamento. Ninguém pode entrar, nem eu. A série tem muitos mistérios, a própria cidade, você não sabe exatamente onde é, uma cidade fictícia, afastada. Então isso tudo traz um caráter misterioso muito interessante, super bem dirigida pelo Esmir Filho e Juliana Rojas, tem um elenco espetacular também. Então confiram uma série nacional novíssima, Boca a Boca, muito bom. Mas nós vivemos numa comunidade. E para essa comunidade funcionar, é preciso respeitar certas regras. Pra quem gosta daquele filme pra relaxar, cheio de cena de ação, que te faz não pensar em nada um pouco, eu indico Old Guard. A Charlize Theron é a atriz principal do filme, produtora também, baseado num HQ super legal e fala desses guardas imortais. É uma trupe de guardas imortais. Viu? Já tá se curando mais rápido. E eles têm uma série de missões. E como eles não morrem nunca, você tem um histórico milenar deles e você também não sabe o que vai acontecer no futuro. Não vou falar mais para não estragar para vocês, mas é um filmão que te relaxa e cenas de ação impecáveis de luta, Charlize Theron arrasando. Então eu indico muito esse filme. Eu recomendo fortemente que a gente vá embora. Uma pérola também que tá na Netflix, vocês não podem perder, é um filme italiano chamado Lazzaro Felice. A posto? Grazie. E grazie stava ammazzando. Produzida pelo Martin Scorsese e feito por uma diretora italiana jovem da nova geração. É um filme que me emociona muitíssimo. Acho que é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos. Tenho certeza disso. Gli esseri umani sono come bestie, animali. Liberarli vuol dire renderli consci della propria condizione di schiavitù e quindi destinarli alla sofferenza. É sobre a exploração das pessoas na área rural e essa migração para a cidade. Essa violência que é tirar a pureza, a beleza do que foi uma vida rural e trazer para a cidade. É super contemporâneo, super alegórico. E Lázaro é uma espécie de Jesus Cristo, assim, um mártir belíssimo, emocionante e faz muita gente pensar sobre a nossa vida e os dias de hoje. Então assistam essa pérola, Lazzaro Felice. Melhor filme, um dos melhores filmes que eu vi, com certeza. Essa série eu descobri no começo da pandemia, procurando o que eu queria assistir na Netflix, ouvi um podcast indicando ela, chama Giri Hadid. Também tá um pouco escondida, mas é um primor de série. É produção Japão-Inglaterra, então tem uma coisa mafiosa do Yakuza, com a máfia inglesa. Você é japonês? Sou. Assim, eu adorei, porque tem essa parte investigativa, ao mesmo tempo tem um lado de humor inglês maravilhoso, um pouquinho de romance, enfim. Perfeito, entretenimento de altíssima qualidade e aquela série que você fica querendo binge-watch um episódio atrás do outro. Normalmente um café e um muffin resolvem, mas você também pode deitar em posição fetal e chorar. Eu adorei, nos últimos tempos, essa e Dark pra mim são as séries do meu coração, assim. Então assistam, Giri Hadid. E agora o meu bebê, a série que mudou minha vida, mudou minha carreira, o 3%, que chegou à última temporada, a quarta e última temporada. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto, onde ninguém é injustiçado. Para os fãs da série, assistam o final dessa história épica. E para quem ainda não assistiu, veja desde a primeira até a quarta, que vocês vão ver muita história, uma evolução, um amadurecimento de elenco, de produção, de história. E eu indico aqui, eu acho que é uma grande produção brasileira, que tem muito orgulho de ter feito parte. O que é justo não é necessariamente bom para os dois lados. Eles vão ter que se virar, começar de novo como foi aqui. Fez sucesso no mundo inteiro e acho que vale a pena conferir a minha série do coração, 3%. Não quero nem chorar aqui porque eu já tô com saudade, porque a série acabou, mas acabou lá em cima. Então,
Assistam, eu espero que vocês gostem do 3%. Tem um lugar. Eu acho que é a única opção. De lá vocês conseguem fugir e pegar um submarino. Bem, Netflix, manda. Eu já sei que vão vir aquelas perguntinhas polêmicas, igual os mamilos daquele menino que apareceu naquele meme. Cara, eu amava aquele moleque. Mamilos! Sugestões pra mim é a série documental sobre o Jeffrey Epstein. Parece toda hora, mas eu não consigo ver, não tenho coragem. Assisto de novo, Humanidade. Eu não me canso de ver o stand-up do Ricky Gervais. Humanidade. Eu adoro. Eu vejo e eu rio da mesma piada, gente. Ridículo. Ridículo. Mas o que eu posso fazer? Assisto com culpa o dos tigres. Não sei nem falar o nome, não posso. Eu assisti mal. Cada episódio eu assisti mal. Eu não conseguia parar, mas era muita maldade, não dava. Essa série pra mim foi... Eu sei que já falam muito dessa série, mas é realmente assisti com muita culpa. Sempre me falam, mas eu nunca vi The Good Place. Eu sei que é boa, gente, eu sei, mas eu não vi, eu tenho que ver. Eu vou ver. Acabando aqui eu vou ver, tô falando sério. Vou ver, Netflix, prometo. Grey's Anatomy, se eu falar isso, acabou pra mim, né? Detestei, mas finge que gostei. The Circle. Quer que eu fale mais ou só isso basta? Essa foi a minha lista, espero que vocês tenham gostado. Eu adoro trocar ideias sobre filme, série, então me segue no Instagram, @BiancaComparato, me manda pergunta e olha lá as séries e filmes que eu tô assistindo. Um beijo!